Olá, bom dia, irmãos. Tudo bem? Esse tempo de quarentena tá deixando todo mundo já cansado já, né? Então, faz tempo já que eu não vejo minha mãe só por vídeo. Então, eu acho que tá todo mundo com saudade dos parentes, né? Mas a gente precisa aguentar um pouquinho mais aí até as coisas melhorarem, digamos assim, né? Vou começar com uma palavra de oração e aí a gente já começa o nosso devocional de hoje, tá bom? Deus, obrigado por mais um dia que o Senhor nos permite viver. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que nos instrui, que nos mostra a realidade de quem somos, Pai, e quem o Senhor é. Obrigado, Deus, porque por ela também somos transformados, Deus, à medida e à semelhança de Cristo. Continue trabalhando, Pai, pelo poder do Teu Espírito em nossas vidas, por meio da Tua palavra e por meio também das situações em quais estamos inseridos, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então hoje eu vou continuar talvez um pouco sobre ainda o que eu tinha já começado sobre o contentamento, mas estou falando sobre os aspectos, né, que influenciam no nosso contentamento. E hoje eu vou falar um pouco mais sobre a autossuficiência, né? Então a autossuficiência, ela é algo que traz para nós aquela sensação de estar satisfeitos, né, de estar plenos, de se achar em nós mesmo a condição de vida suficiente, né? É olhar para si e falar, não, eu estou bem, eu consigo viver bem, porque eu estou autossuficiente, eu consigo me resolver, digamos, pessoalmente, né? Então, isso é um modo de pensar, né, que está incutido dentro de nós, e em dias como esses, né, de dificuldade, talvez a autossuficiência ela apareça mais forte, porque é um senso de preservação, de eu preciso sobreviver, eu preciso viver, então cria talvez uma independência, talvez de outras pessoas, né? E nesse ponto, a autossuficiência ela traz alguns danos perigosos que a gente precisa lembrar que são ruins e não agradam ao Senhor. Então, será que essa sensação de autossuficiência que nós temos é algo bom? Nós somos autossuficientes? De fato, uma resposta simples, rápida, nós não somos autossuficientes. Nós temos uma extrema dependência das pessoas, né, e exclusivamente também de Deus. Mas nós temos essa sensação de que a autossuficiência é algo bom, né, é algo que nos traz liberdade, né, quando na verdade ela faz o contrário, né, ela nos escraviza. Então nenhum de nós somos autossuficientes, né? Nada do que foi criado por Deus é autônomo, né? Está fora do seu controle ou é autossuficiente em si, né? Então a vida, o universo, as leis, tudo que foi feito, tudo que foi criado, tudo que foi desenvolvido, né, pelo próprio Deus, é sustentado por Ele, pela sua mão poderosa, e é demonstração da sua graça também para nós. Mas essa sensação de autossuficiência, ela tem o seu início muito bem definido no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 5, que diz o seguinte: porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, né, a serpente falando com Eva, porque Deus sabe no dia que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Né? E o versículo 6 continua: vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então essa sensação de autossuficiência, ela parte desse momento, quando a serpente engana a Eva, dizendo que quando ela comesse do fruto, eles seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal, né? Então, na verdade, aquele sentimento de autossuficiência ao qual nós temos, vem desse momento ao qual nós decidimos viver a parte de Deus, a criar em nós essa própria sentimento de autossuficiência. Eu não preciso de Deus, mas para saber o que é bom, o que é ruim, né, como a serpente fala, mas eu posso por mim mesmo viver uma vida autônoma e longe de Deus. Eu posso decidir por mim mesmo as coisas e ser autossuficiente em tudo o que eu precisar, né? Então isso é um doce engano, isso é uma doce mentira ao qual a serpente contou para Eva, e ela comprou essa ideia de que a autossuficiência é algo possível para nós, né? E aí o pecado entrou no mundo, né?
E nós hoje não somos nem conhecedores do bem e do mal, como a serpente falou, porque a nossa concepção de bem e a nossa concepção de mal, ela foi contaminada pelo pecado, ela foi desvirtuada, ela está descalibrada. Então nós não temos noção do que é realmente o real bem e não temos a noção do que é real mal, né? A não ser quando Deus diz para nós o que é bom. Opa, caiu aqui. O que é bom e o que é mal. Então precisamos agora que alguém nos diga o que é bom e o que é mal, porque o Senhor é quem nos diz o que é bom e o que é mal. Então precisamos dele, essa derivação de bem e mal, né? Então essa mentira ela é contada para nós até os dias de hoje, e nós continuamos a crer que o bem e o mal, que a autossuficiência está dentro de nós e nós podemos viver longe de Deus. E isso é uma doce verdade, uma doce mentira que nos foi contada e que até hoje muitas vezes nós vivemos desse modo, né? Vivemos uma vida longe do Senhor porque buscamos uma vida de autossuficiência. E a autossuficiência ela nada mais faz que ela exclui Deus da nossa vida, dos nossos relacionamentos, de tudo aquilo que nós precisamos viver, daquilo que nós estamos inseridos na nossa vida, nós excluímos Deus. Mas a concepção de Deus sobre quem nós somos na palavra é muito clara, né? E precisamos lembrar quem nós somos, né? Porque Deus fala quem realmente nós somos, né? E essa realidade de quem nós achamos que somos não vale, né? Quando Deus diz quem realmente nós somos. Então Gênesis 2:7 diz que fomos criados do pó, e somos pó, e do pó vamos voltar, né? A nossa vida, ela não vem de nós intrinsecamente, mas ela vem do próprio Deus, quando soprou em nossas narinas a vida. Eclesiastes 8:8 diz o seguinte: não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nós não temos controle, né? A pessoa autossuficiente, naturalmente, ela quer controlar as coisas, quer ter na sua mão as rédeas das coisas que acontecem na vida, mas na verdade ela não tem controle de nada, né? A Eclesiastes é muito bem claro que a gente nem consegue controlar o vento e nem consegue saber o dia da nossa morte, né? Jó 37, de 21 a 24, diz o seguinte: eis que o homem não pode olhar para o sol que brilha no céu, uma vez passando o vento que o deixa limpo. Do norte vem o áureo esplendor, pois Deus está cercado de tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso os homens o temem, ele não olha para os que julgam sábios. Então a gente está muito longe de sermos igual a Deus, né? Nós precisamos entender que Deus é grande, Deus é gigante e nós somos pequenos, nós somos pó, nós somos criatura do Senhor. Nós somos feitos para depender dele exclusivamente em todos os nossos caminhos, em tudo que fazemos. Precisamos depender do Senhor. Nós não fomos criados para ser autônomos, né? Fomos criados para ser dependentes de Deus, porque Ele sabe todas as coisas, Ele tem todo o poder e Ele conhece o nosso coração. Mas a autossuficiência em si, ela parece ter um bom sentido quando a gente, por exemplo, o jovem quer sair de casa, né, quer se tornar autossuficiente, né, quer trabalhar, ter o seu dinheiro, ter a sua vida, as suas coisas, né, e isso na verdade é algo positivo. Mas quando a gente fala da autossuficiência, eu estou falando no sentido que isso você exclui Deus de todas aquelas decisões, de tudo que você faz, né? Então esse sentimento de autossuficiência que o jovem tem, muitas das pessoas às vezes dependência financeira, coisa do tipo, é algo positivo, né? Mas nós não podemos excluir Deus dessas decisões e daquilo que a gente procura fazer, né? Nós não somos autossuficientes plenamente do Senhor. Nós buscamos a autossuficiência financeira, a autossuficiência dos nossos pais, né? Mas Deus não está excluído de tudo isso, porque Ele é quem provê todas as coisas. Então a autossuficiência ela traz um perigo gigante para nossos relacionamentos, para tudo que a gente tem vivido, né? Onde a gente está inserido. Então ao substituir Deus na nossa vida por nós mesmos, nós colocamos nossos relacionamentos muitas vezes em perigo. Por quê? Começamos a achar que somos donos da verdade, da sabedoria e somos capazes de realizar qualquer coisa, né, pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria capacidade. Então a superioridade toma conta dos nossos corações, colocando as pessoas como meros objetos para fazer nossos desejos, né?
Os relacionamentos existem, né? A pessoa que é autossuficiente em si, ela se relaciona também, né? Não é simplesmente uma exclusão de relacionamento, mas eles são marcados por problemas recorrentes, né? Quando uma pessoa é confrontada com, digamos, o seu rei na barriga, quando uma pessoa é confrontada com algo que ela fez de errado, ou coisa, ou algo que algum tipo de atitude dela que não foi boa. Então a pessoa autossuficiente, ela não às vezes aceita bem quando é confrontada com aquilo que ela tem feito de errado. Então nossos relacionamentos são afetados pela autossuficiência. O nosso modo, muitas vezes, no trabalho também é afetado, porque a pessoa autossuficiente tem dificuldade em encarar, trabalhar com pessoas a qual ela qualifica como talvez não capazes de fazer igual ela faz, né? Onde a gente talvez entra também num sentimento de perfeccionismo, né? Uma atitude de perfeccionismo. Então a autossuficiência ela vai atrapalhar em todas as questões, em todas as áreas da nossa vida, e principalmente nos nossos relacionamentos, né? Inclusive também na igreja, quando a gente vai fazer alguma coisa e aquele irmão talvez não é tão hábil quanto você para fazer, e você o exclui, né? Ou deixa ele de lado por ele não ser aquele irmão que vai fazer as coisas conforme você acha que é bom, né? Conforme você acha que é o certo, conforme você acha que seria o agradável para você, né? E não no sentido olhando para Deus nessa situação. Mas a autossuficiência ela não está ligada simplesmente só a um sentimento interno de você, o que você enxerga por si, de você, mas ela também pode vir de coisas externas, né? Muitas vezes as coisas do mundo podem nos moldar e nos trazer a sensação de autossuficiência, como por exemplo um emprego com um bom salário, né? Onde nós encontramos suficiência no nosso trabalho por causa do tanto de dinheiro que eu recebo, então eu me sinto suficiente, me sinto satisfeito pelo dinheiro, né? E não reconheço em Deus essa bênção, mas ensino o meu esforço, né? Um relacionamento, um namoro ou um casamento ao qual o parceiro me traz aquela sensação, né? de satisfação, né? E que de fato isso é importante, mas quando você exclui Deus disso e a pessoa se torna o seu Deus, ela está sendo o suficiente para você e não Deus, né? E muitas vezes as igrejas, né? Igrejas podem estar sentindo-se satisfeitas nos seus recursos, naquilo que ela tem, naquilo que ela alcançou, né? Em termos de número de pessoas ou em posses, ao invés de se tornar satisfeita na palavra pregada, né? Naquilo que ela tem ensinado e no próprio Senhor, né? Então, quanto mais nós estamos autossuficientes, mais nos afastamos de Deus. Temos menos consciência da nossa condição pecaminosa, da nossa realidade longe de Deus, né? Observem o texto de Apocalipse 3, versículos 16 e 17, o qual fala da igreja de Laodiceia, né? E diz o seguinte: assim porque és morno e nem és quente, nem és frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então a igreja de Laodiceia era uma igreja que era autossuficiente, ela se sentia orgulhosa dos seus recursos, daquilo que ela tinha, daquilo que ela era, de tudo que ela possuía, e as pessoas eram assim lá. Mas olha o olhar de Deus. Nós somos temos a visão turva e distorcida daquilo que nos satisfaz quando procuramos a autossatisfação, a autossuficiência. Porque nós, diante de Deus, com a nossa autossuficiência, somos miseráveis, pobres, cego e nu. A nossa riqueza não vale de nada, como assim não valia para a igreja de Laodiceia. A visão de Deus do que era ser autossuficiente era estar nele, e não nas coisas, no que ela alcançou, nos seus objetivos e nas suas posses, né? Então não é a nossa autossuficiência não vem de coisas ou em nós mesmos. Ela vem de algo externo muito maior, que é o próprio Deus, né? E somente Deus é autossuficiente, né? Nós não conseguimos alcançar esse nível, não podemos e não devemos nem procurar isso, né? Porque isso vai nos trazer males, como a palavra nos alerta. Mas somente Deus é autossuficiente, né? E o texto de Atos 17, 23 a 25 diz o seguinte, né?
Deus é uma criatura, Deus é o Criador, Deus é supremo, Deus é sublime, e nele não há algo que nos coloque como iguais, né? E o texto de Atos 17, 23 e 25 diz o seguinte: porque passando e observando os objetos do vosso culto, Paulo, quando vai fazer a sua pregação em Atenas, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E Paulo continua no outro texto, 2 Coríntios 3, 4 e 5. E é por intermédio de Cristo, ao qual temos confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, né? É Paulo reconhecendo nos dois textos quem Deus é, né? Falando da sua autossuficiência, né? Porque Deus não precisa de nós, não precisa do nosso serviço, nós somos criados porque Deus precisava de estar em contato conosco, criar para que tivesse alguém que o adorasse. Não é essa a realidade, mas Paulo, mesmo sabendo quem Deus era, ainda buscava nele a sua suficiência, porque ele sabia que Deus poderia ser a sua suficiência, poderia suprir todas as suas necessidades. Eu queria ler um outro texto para vocês aqui, de um livro chamado A Confissão de Westminster. Ela fala algumas coisas sobre esses atributos de Deus, né? A autossuficiência de Deus e o seu caráter aqui. E o texto diz o seguinte: ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência, não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível e independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura, lhes são devidos todo o culto, todo o serviço e obediência, que ele há por bem requerer deles. Então esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus grandioso, Deus poderoso e autossuficiente em si próprio. Ele não precisa de nós, ele não precisa do nosso serviço, ele não precisa que nós existíssemos para que ele fosse Deus, para que ele fosse grande e poderoso. Por isso sim, precisamos dele para buscar a nossa suficiência, a nossa capacidade de viver de forma plena, de forma satisfeita. Porque somente ele é autossuficiente. E ele, por ser o Deus que é, fala conosco e transmite a nós a sua suficiência nele. Mas essa realidade muitas vezes vai vir ao nosso coração. E precisamos, né, entender que essa realidade não é a realidade do nosso coração. Nós não somos autossuficientes. Somente Deus é. Então precisamos, por alguns passos, mudar essa realidade. E é possível nós engajarmos em uma realidade onde nós somos dependentes de Deus exclusivamente, assim como Paulo foi, né? Então precisamos, primeiro, rejeitar a ideia de autossuficiência, né, que nós temos. Precisamos rejeitar essa ideia. Nós não temos essa habilidade. E nós precisamos nos render ao poderio e à majestade de quem Deus é. Somente Ele é autossuficiente, somente Ele pode transmitir e passar para nós essa autossuficiência, essa capacidade de estarmos suficientes somente nele. Reconheça que tudo que você tem, tudo que você é providência de Deus. Nada do que nós temos veio por nosso pleno e único esforço, mas veio pela mão poderosa de Deus, a mão graciosa de Deus. Tudo é providência de Deus. Não seja sábio no seu próprio entendimento, mas sábio pela sabedoria do alto. Busquemos a sabedoria de Deus, né? A nossa sabedoria, nosso poder de entender as coisas muitas vezes é limitado. E muitas vezes vai ser limitado. E nós precisamos de saber que a sabedoria do alto nos ajuda a entender a realidade a qual vivemos. A realidade do coronavírus, a realidade desse momento político difícil que vivemos. A sabedoria do alto nos mostra, né, o que nós precisamos pensar e como nós devemos agir nesses momentos. Fortaleça o seu conhecimento de si mesmo
por meio da palavra. Ela é a voz de Deus dizendo quem você é realmente e não o que você acha ou o que você é. Então, irmãos, precisamos conhecer quem nós somos. E o meio pelo qual nós conhecemos é pela palavra de Deus. Deus diz quem você é, Deus diz quem eu sou. Não o que eu acho que eu sou, não o que eu penso que eu sou e não o que eu desejo ser. Mas Deus sabe quem eu sou e por meio dele precisamos saber quem nós somos. Precisamos manter uma vida de oração, porque a oração é uma das marcas da nossa dependência de Deus, de saber que Ele é quem nos provê as coisas, quem nos dá, quem nos abençoa, e não nós. A oração mostra que a nossa vida está dedicada e direcionada para Deus. E, por último, deseje ardentemente ser transformado pelo poder de Deus. A autossuficiência, ela não vai embora do dia para a noite, né? Esse sentimento, esse pecado ao qual nós temos, né? Ao qual nós excluímos Deus, mas precisamos desejar, né? E esperar de Deus a transformação. E muitas vezes Deus vai usar situações do nosso dia a dia, situações como vivemos hoje, né? Essa busca por autossuficiência, ao qual o mundo também incentiva, né? Sermos autossuficientes. Precisamos buscar sermos transformados pelo Senhor, né? Mesmo que Ele use situações difíceis para nos transformar e para que possamos buscar a dependência dEle e não sermos mais autossuficientes em nós mesmos, né? Então, irmãos, quando Cristo na cruz diz está consumado e a sua ressurreição foi completa, nós fomos libertos do poder do pecado, nós fomos libertos desse poder de sermos autossuficientes e de podermos agora depender do Senhor, né? Nós não temos mais a prisão, né? E essa escravidão qual o pecado traz, né? E a autossuficiência, ela tenta nos escravizar, ela vai tentar nos escravizar em nós mesmos, mas Cristo já nos libertou do nosso pecado. E hoje, nós em Cristo vivemos uma vida, devemos viver uma vida para Ele, né? E Ele é a videira, e nós somos os ramos. Enquanto nós estivermos na videira, nós vamos ser alimentados, nós vamos ser mantidos e cuidados pela videira, né? Então Cristo é a nossa suficiência. Nós não temos suficiência em nós mesmos, mas a nossa suficiência só vem somente de Deus. Nós precisamos dele, ele é autossuficiente e ele pode transmitir e nos dar essa sensação, nos dar esse sentimento de completude e de satisfação completa nele. Amém? Antes de eu orar, eu queria falar dois textos, né, sugestão de leitura para vocês sobre a grandeza de Deus e a pequenez do homem, né? Então eu queria sugerir para vocês a leitura do Salmo 103 e do Salmo 139. São dois textos muito legais que falam sobre quem Deus é, né? A grandeza dele, do seu poder e de como nós, pequenas criaturas, devemos nos encarar diante do grande Deus, né? Do seu enorme poder, da sua suficiência e de tudo aquilo que ele fez, né? Salmo 103 e Salmo 139. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor, em Cristo, Pai, tem nos transformado, tem nos mudado, tem transformado a realidade do nosso coração, Pai. Continue trabalhando por meio do Teu Espírito Santo, Pai, e que possamos crescer em conhecimento do Senhor e em conhecimento de quem nós somos, para que sejamos transformados, Deus, para a glória de Cristo, para a glória do Senhor. Nos ajuda a caminharmos contigo, ó Deus, por meio da Tua graça, dependentes do Senhor, dependentes, Pai, do Seu poder para sermos aquilo que o Senhor quer para nós. Nos ajude no momento difícil, nos ajude a lutar com a autossuficiência, Pai, que possamos tirar o nosso eu, rejeitar o nosso eu, rejeitar a minha vontade, para que a vontade do Senhor, Pai, e o Senhor prevaleçam e sejam reis no meu coração, Pai. Tire de mim, Pai, o meu eu, a minha vontade, o meu desejo, mas que seja colocada a vontade do Senhor. Obrigado por Cristo, Pai, e pela liberdade do pecado, Pai, na sua obra perfeita na cruz. Obrigado por tudo. Abençoa a Tua igreja, Pai. Transforma cada um, Pai, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos. Que tenham um bom dia, abençoado, e que possamos crescer para a glória do Senhor. Amém. Abraço a todos. Até mais.